Olá, o Viva Saúde de hoje vai falar de um mal que atinge especialmente os idosos e que é responsável por cerca de 50% dos casos de cegueira em todo o mundo. Num bate-papo com um oftalmologista, vamos entender exatamente o que vem a ser esse problema que atinge a visão, conhecer os sintomas e o tratamento. Mas o Viva Saúde tem muito mais para você. No quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro foi conhecer a bambuterapia, uma técnica francesa que utiliza o bambu, uma massagem bem relaxante e que ainda ajuda a modelar o corpo. Já no Sua Saúde, a gente invadiu uma aula de alongamento para conhecer os benefícios dessa modalidade cada vez mais procurada nas academias. Tem ainda as curiosidades do quadro Mitos e Verdades. Então fica com a gente que o Viva Saúde está imperdível. Seu Humberto começou a sentir dificuldades para fazer atividades simples, como ler um livro. Ele conta que o primeiro sintoma foi começar enxergando uma névoa. Você sempre lava, esfrega o olho para ver se melhora. Não, quando tá aquela névoa, entendeu? Você tem uma ideia de que vai ficar cego gradativamente. Como militar, seu Humberto sempre teve o bom hábito de fazer check-up com frequência. Por isso, buscou logo um especialista para tirar as dúvidas. Foi quando descobriu que estava com catarata. Passei a verificar que além de óculos para leitura, eu necessitava de óculos para ver mais distante, né? Para dirigir. Eu fui ao médico, relatei para ele, fiz os exames. A princípio estava ok, estava tudo bem, passei a usar óculos para perto e para longe. Com o decorrer do tempo, eu já notei que a vista para perto tinha melhorado, o grau tinha regredido e ficou só para longe. Depois teve um período em que eu notei que não o grau, porque o grau continua fixo, mas a vista estava degradando, né? Voltei no oftalmologista e ele me disse o seguinte: olha, vamos fazer o exame. Fiz o exame, não chegava num acordo em um grau, foi quando ele me fez um exame mais acurado e verificou que eu estava iniciando uma catarata. A catarata é a maior causa de cegueira no mundo. Por isso, seu Humberto teve pressa em fazer a cirurgia. Ele lembra que foi um procedimento tranquilo e rápido. Da hora que eu entrei no centro cirúrgico até a hora que eu saí, já com a cirurgia feita, já durou em torno de 45, 50 minutos. A cirurgia foi há 4 anos e, como sempre passa por exames de rotina, seu Humberto identificou que sua vista está novamente com uma falha. Agora ele já se prepara para fazer a limpeza nos olhos, o que vai deixar tudo em ordem com a visão dele. Seria como se tivesse um vidro que está com a poeira, né? Você tem que passar um produto e limpar para que ele fique refletindo melhor, você ficar vendo melhor. Bom, depois de a gente conhecer a história de quem sabe na prática o que é enfrentar essa doença, eu vou conversar agora com o Dr. Ricardo Azevedo, que é oftalmologista. Doutor, primeiro seja bem-vindo ao Viva Saúde. Muito obrigado, Simon, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer ajudar a esclarecer alguns pontos sobre a catarata. Pois é, essa doença aí, doutor, é responsável por cerca de 50% da cegueira em todo o mundo, é isso mesmo? Exatamente, principalmente nos países não desenvolvidos, embora a catarata, na realidade, hoje em dia ela não é mais considerada uma doença, ela é considerada um processo degenerativo que faz parte do envelhecimento do corpo. Mas é um processo que é plenamente curável. Bom, então vamos explicar na prática o que vem a ser exatamente a catarata. A catarata é um processo de envelhecimento por esclerose de fibras que o nosso olho tem, que compõem o nosso cristalino. O cristalino é uma lente natural que o nosso olho tem, né? E ele que permite que a visão a imagem seja focada nas estruturas sensíveis da retina do olho, que é a retina, né? Então, esse envelhecimento causa uma opacificação do cristalino e essa opacificação terá como efeito uma diminuição da visão e também uma perda na sensibilidade de contraste. O paciente perde um pouco essa capacidade de ler, de ver detalhes.
Mas só os idosos estão propensos a ter a catarata? A principal causa de catarata é a catarata senil, é uma catarata que acontece principalmente nos idosos. Agora, é um processo muito lento e por este motivo ele, do momento em que ele acontece até o momento em que ele vai causar uma alteração na visão, na função visual do paciente e que ele vai afetar a qualidade de vida das pessoas, a pessoa já vai estar numa fase mais adiantada da vida, né? Geralmente após os 65 anos de idade. Mas tem fatores genéticos também que podem, ou seja, definir que a pessoa venha a ter a catarata? Existem algumas formas de catarata que a gente chama de catarata congênita. Existem alguns tipos de catarata que eles são ligados a alterações genéticas, né, que também são genes que geralmente expressam essas proteínas que estão presentes no cristalino do olho, e essas cataratas têm um fundo genético. Mas geralmente as cataratas elas acontecem no começo da vida. Então geralmente são cataratas congênitas que são diagnosticadas ou deveriam ser diagnosticadas no primeiro ano de vida. Doutor, e quais são os sintomas? A pessoa consegue perceber que está tendo, ou quando ela percebe esses sinais, a doença já está muito avançada? Ou seja, quais seriam os sintomas da catarata? Os sintomas da catarata, a catarata em si é muito insidiosa, porque é um processo que começa aos seus 50 anos, você já começa a ter um certo envelhecimento, um certo esclerose dessas proteínas, e esse processo ele vai durar por mais 20 a 30 anos até que ele comece a ter um efeito visual mais exacerbado. Esses efeitos, esses sintomas geralmente vão desde a dificuldade da pessoa ler, a pessoa enxergar à noite, né, até mesmo em casos mais avançados, dificuldade de inclusive fazer atividades do dia a dia dentro de casa ou reconhecer pessoas. Então são vários os sintomas, mas todos eles são sintomas que são lentos. Então a catarata é um processo insidioso. Então muita gente pode confundir e achar que só está com problema de visão, estou perdendo a visão aos poucos, o que é muito comum, e na verdade pode ser a catarata, né? Como é que vem então o diagnóstico? Pode ser. A catarata ela é diagnosticada, na realidade ela é diagnosticada bem antes que o paciente desenvolva os sintomas. Faz parte de um diagnóstico de um exame simples, né? Um exame de vista simples, né? E até que ela venha a causar problemas para paciente ao ponto de precisar cirurgia, né? Então provavelmente ela já foi aí examinada, diagnosticada várias vezes, mas faz parte de um exame bastante simples, um exame que a gente chama de exame de refração, que é capaz de diagnosticar facilmente a catarata. Doutor Ricardo, e como é o tratamento da catarata? O tratamento da catarata é considerado um dos tratamentos mais bem-sucedidos em medicina, porque é um tratamento, um custo relativamente baixo e com resultados excelentes visuais, né? Hoje em dia, a cirurgia de catarata, que requer cirurgia, ela demora 20 a 30 minutos no máximo. E é uma cirurgia que tem efeitos extremamente positivos, tem uma melhora da qualidade de vida substancial para os pacientes e um custo relativamente baixo para a melhora que ela pode trazer para a vida do paciente. Mas depois desse processo cirúrgico, a catarata pode retornar algum dia? Não, a catarata ela não retorna. Uma vez removido esse cristalino que está esclerótico, ele é substituído por um implante intraocular. Esse implante, na realidade, é literalmente uma lente artificial que vai substituir, vai ser posicionado no mesmo local onde estava o cristalino. Às vezes o que acontece é que você pode ter um pouco de reação a esse implante, tipo uma fibrose, uma pequena opacidade que se forma perto do implante. Isso aí muitas vezes é referido como uma recorrência da catarata, mas na realidade não é apenas um processo fibrótico normal, e isso é resolvido de forma muito simples, apenas com uma aplicação de laser. Tem como a gente, o senhor já falou que é algo que está relacionado à idade, também tem esses fatores hereditários, mas teria alguma prática nossa que poderia evitar a gente ter a catarata? A catarata ela tem uma série de fatores de risco, né? Alguns processos que podem acelerar o desenvolvimento da catarata, e um deles é a exposição ultravioleta. A exposição ultravioleta, como eu falei antes, a catarata ela faz parte de um processo geral de envelhecimento que envolve o tecido elástico, as proteínas elásticas do corpo, inclusive as do cristalino. Esse processo
processo ele é acelerado e ele é exacerbado, né, na presença ou na exposição excessiva a raios ultravioleta. Então, por exemplo, uma medida bastante simples seria você ter, principalmente quando você está mais exposto à radiação ultravioleta, usar uma proteção ocular com filtros ultravioleta. Né? Existem outros fatores, por exemplo, como depleção de antioxidantes, né? Mas isso aí já não é mais um problema. Mas em áreas em que há um índice de desenvolvimento humano muito baixo, você pode ter a carência de alguns desses antioxidantes. Isso aí pode favorecer com que essas proteínas elas se degenerem e que a catarata surja mais cedo. Se o paciente chegar a perder a visão por causa da catarata, aí já se torna um processo irreversível? Não, em relação à catarata, até as fases tardias, ela pode ser tratada e com resultados muito bons. Agora, o tratamento, quanto mais cedo, melhor, melhores são os resultados, até mesmo porque a cirurgia vai ser mais simples e vai utilizar técnicas que vão melhorar bastante a recuperação visual do paciente. Doutor Ricardo, a gente tem um momento que a gente gosta de tirar algumas dúvidas, né? São os mitos e verdades, toda doença tem, o pessoal vai espalhando muitos boatos, a gente não sabe o que é verdade aí. Por exemplo, há quem acredite que a catarata é uma pele branca que surge no olho, é isso mesmo? Isso, alguns pacientes acham que a catarata é uma pele, né, que aparece na superfície do olho, mas não é. Aquilo geralmente a gente chama de pterígio, também é uma exposição solar e ela é associada a outros fatores, mas aquilo ali não é catarata. A catarata geralmente o paciente não consegue enxergar. Ela é contagiosa? Não, absolutamente não. A catarata não é contagiosa. Quem fez a cirurgia de catarata se livra dos óculos para o resto da vida? É possível. Quando nós fazemos a cirurgia de catarata, você tem a oportunidade de corrigir algumas dessas, digamos, imperfeições do sistema óptico do olho. Por exemplo, a miopia. A miopia é um exemplo clássico. Quando você remove o cristalino, já que você vai implantar uma lente artificial no lugar desse cristalino, isso nos dá a oportunidade de colocar uma lente artificial que já vai corrigir a miopia que o paciente tem. Então, de fato, a cirurgia de catarata nos oferece a oportunidade de livrar dos óculos. Mas existem outros problemas, por exemplo, como a dificuldade de ler, que hoje nós estamos começando a caminhar e as pesquisas estão começando a mostrar caminhos de se também corrigir esses problemas durante a cirurgia de catarata. Algum colírio pode curar a catarata? Não, absolutamente não. Isso é o que a gente chama a pergunta de $1 bilhão, ou talvez de $1 bilhão, e tem muitas empresas, muitos laboratórios trabalhando em colírios, em agentes antioxidantes, e inclusive alguns peptídeos e drogas que possam interferir nesse processo de esclerose da proteína. Mas até agora não há nada demonstrado cientificamente que algo possa tratar a catarata. Mas algum colírio pode prevenir a catarata? Também não. Também não. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma dica, né, um conselho para as pessoas, né, em relação à catarata, né? O senhor já falou algumas coisas que a gente pode ter alguns fatores que contribuem, pode chegar a alguns fatores de risco, mas qual conselho que o senhor dá para que ninguém chegue um dia a perder uma visão por causa da catarata? O primeiro conselho, talvez o mais importante, é justamente fazer o exame anual. Porque isso nos dá a oportunidade de tratar, diagnosticar não só a catarata e tratá-la, mas também de tratar vários outros problemas que são facilmente, inclusive vários desses problemas não precisam de cirurgia para serem tratados. Mas uma vez tendo catarata e você tem, na nossa população acima de 65 anos, você tem muito, são níveis diferentes de catarata. Não necessariamente requerem cirurgia, mas existem algumas medidas simples e práticas que podem ajudar o paciente no dia a dia. Uma delas é iluminação. Então, você trabalhar, você viver em um lugar que tem um nível de luminosidade adequado, né? Porque a catarata é um processo de envelhecimento cristalino, então o cristalino se torna um vidro mais opaco, né? Uma lente mais opaca. Muitas vezes é uma lente escura, muitas vezes é uma lente escura e com algumas opacidades, algumas que causam aberrações. Então, se você tiver a oportunidade de usar uma luminosidade melhor para suas atividades do dia a dia, você vai perceber uma diferença muito grande. E tem um outro lado também disso, é que os pacientes que têm catarata, eles se tornam mais suscetíveis a acidentes domésticos, acidentes em vias públicas. Então, também é importante que o paciente tenha consciência da sua condição
e possa sim tomar os cuidados necessários para prevenir acidentes, prevenir quedas, né? Muitas vezes que são acidentes graves por se tratar de uma faixa etária mais susceptível. Com certeza. Doutor Ricardo, muito obrigado por sua participação aqui no Viva Saúde. Obrigado a você pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Ok, bom, e a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai mudar de assunto, tem um quadro Vida Alternativa, Sua Saúde e muito mais para você. Então, eu te espero daqui a pouquinho.